Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez no nosso encontro semanal, aqui na nossa Rádio Fraternal, Mensageiro Fraterno. Gostaria de convidar você para que este momento seja um momento bom, um momento de integração, principalmente de você para com você mesmo. Onde quer que você esteja, que essa mensagem chegue a você com o intuito de trazer paz, harmonia e um pouco mais de tranquilidade. Nós todos estamos numa jornada muito interessante, a do aprendizado, do crescimento, do entendimento, do despertar de uma consciência superior, do entendimento. E assim todos nós vamos caminhando nesse nosso desafio, nessa nossa proposta de vida, nesse nosso processo educativo que nos submetemos, que é a reencarnação. E dessa maneira é que nós vamos seguindo adiante, tendo consciência um pouco mais do nosso propósito espiritual sobre a vida. Exatamente nesse ponto que nós precisamos compreender com um pouco mais de atenção, cuidado, de que nós estamos aqui com um propósito espiritual. Nós estamos fazendo o que na vida material? Crescimento, entendimento e aprendizado. Nas minhas experiências no trabalho com pessoas, eu gostaria de estar comentando hoje com vocês, eu gostaria de destacar um ponto muito importante, no meu ponto de vista, claro, da nossa necessidade de desenvolvermos recursos, habilidades para termos um pouco mais de compreensão sobre a vida. Como é que nós podemos desenvolver tais recursos e tais habilidades? É justamente nas situações onde nós estamos vinculados. Hoje você tem um desafio a ser superado? Hoje você tem alguma questão muito importante a ser resolvida? Seja ela qual for, em que área for. Hoje você tem alguma marca emocional importante no teu campo de vivência, uma mágoa, um rancor, seja lá o que for, alguma coisa que marcou teu coração em algum momento da sua vida. É justamente nesses pontos que nós podemos ver que o passado se apresenta na nossa vida. E o que é esse passado? O passado se apresenta de uma forma como consequência. É a causa, é a origem de algumas situações. É no passado que nós podemos encontrar o motivo de muitas situações que acontecem no momento presente. Eu costumeiramente digo que se você não paga a conta da energia elétrica, você fica sem energia elétrica, como consequência. Se você deixa de tomar alguns cuidados com você, você vai passar mal, você não vai se sentir bem. Por exemplo, deixe de tomar água com frequência. Você começa a ter consequências daquilo que você deixou de fazer. Come demais, você acaba engordando, você acaba entrando num estado que não é bom para a sua saúde, como consequência. Então a consequência, ela é o quê? O resultado daquilo que nós fazemos. E olhando dessa forma para a vida, nós podemos compreender que muitas coisas são consequências daquilo que um dia fizemos, daquilo que um dia pensamos, daquilo que um dia, de alguma forma, elaboramos junto com outras pessoas. É a concretização de algumas decisões, de algumas escolhas feitas num passado, seja ele remoto, seja ele mais próximo, mas é um passado, alguma coisa que de alguma forma você fez e está aí presente hoje na sua vida como resultado.
Muitas pessoas se perguntam por que eu passo por determinadas situações. Um primeiro ponto que eu chamaria atenção é que não existe castigo. Primeira coisa extremamente importante a ser refletida. Nós não somos castigados. E mais uma vez, o que muitas pessoas acham que é um castigo é a consequência exatamente das decisões, dos atos praticados anteriormente. Nada mais do que isso. Então, se alguém de alguma forma acredita que está pagando por alguma coisa do passado, eu diria não é pagamento. É só consequência. Onde nós hoje estamos recolhendo aquilo que plantamos. Nós estamos sentindo os efeitos das ações praticadas no passado. É isso que acontece. E nessa dinâmica de entrarmos em contato com as consequências de ações praticadas no passado, é que aparecem as dores e os sofrimentos. As dificuldades, é onde nós precisamos ter muita energia para superarmos determinadas situações. É onde entra, sim, a nossa necessidade de compreensão sobre a vida, a nossa necessidade de compreensão sobre o que queremos, para nos mantermos firmes dentro dessa jornada. A jornada é uma jornada de tribulação, às vezes, dependendo da forma como nós vivemos, a forma como a nossa vida está estruturada, como as coisas são, elas são extremamente desafiadoras. Aqui nós precisamos compreender que vivemos num nível espiritual de baixa compreensão, baixa maturidade. Vivemos num nível ainda muito limitado para podermos compreender melhor as questões sobre a vida, sobre a existência e tudo mais. Então não adianta exigir muito de um planeta como esse. Porque a política é isso, porque fulano é aquilo, e a gente começa a entrar aqui numa discussão teórica, filosófica, política, social sobre as coisas. Mas o que esperar de uma classe de infantil, por exemplo? Vai numa escola. Você vai numa escola e vai buscar a classe de alfabetização. São as crianças em torno de 6, 7 anos que estão no processo de aprender a ler, aprender a escrever. E você quer discutir filosofia com essas crianças. Eu diria, não vai dar muito certo, porque na verdade elas não têm um cabedal de conhecimento, elas não têm uma capacidade ainda amadurecida para poder refletir questões subjetivas, para poder discutir coisas que não conhecem ainda. Assim somos nós, espíritos num grau ainda primário de desenvolvimento. Então, o que nós vemos aí na televisão, sobre governo, sobre política, sobre mundo, sobre guerra, sobre violência, sobre um monte de coisas que nos incomodam, de uma série de situações que nós mesmos passamos, se deve a nossa situação primária de compreensão e entendimento. E se você deseja, se você deseja fazer diferente, se você deseja falar assim, puxa vida, eu não aguento mais essa vida, não aguento mais essas coisas, isso tudo me incomoda, isso tudo é muito chato, isso tudo é muito estressante, não me adapto a essas questões de vida e tudo mais, qual o nosso papel aqui nisso tudo?
Então diria assim, vamos pegar aqui uma outra metáfora, né? Que eu já usei aqui também. Se você faz um bolo, você vai precisar o quê? Comprar os ingredientes, misturar os ingredientes, fazer uma massa. Quando você fizer a massa já é o bolo? Claro que não. Ele precisa do quê? Do forno. O forno. Se não passar pelo forno, não é bolo. Pode ser a melhor massa do mundo que você fez, com os melhores ingredientes, com a melhor técnica que você sabe fazer bolos. Você vai fazer o melhor bolo do mundo, mas ainda não é bolo, só é massa. Então precisa do forno. Então aí você coloca essa massa numa forma, põe num forno e aí sim você aquece a temperatura ideal. Então lembrando sempre que nós temos um tempo para deixar no forno e aí sim é bolo. A vida material é a mesma coisa. Nós estamos aqui para, de alguma maneira, elaborarmos em nós as condições necessárias para sermos mais conscientes sobre nós, para termos maior capacidade de enfrentamento. E se você vive hoje uma situação muito difícil, muito complicada e que a coisa não se resolve, lógico que eu quero compreender que você esteja fazendo o seu melhor para essa situação. E não é simplesmente ficar num canto reclamando, achando que a coisa vai se resolver. Todas as situações exigem de nós ação ou compreensão, porque tem coisas que não dá para fazer de fato. Mas minimamente você deve ter agido de alguma forma, minimamente você deve ter tentado fazer alguma coisa. Aprenda a saber o limite das situações, onde você pode continuar fazendo algo, tentando auxiliar alguma situação, e tem coisas que não dá para fazer. Tem coisas que você tem que apenas observar, apenas acompanhar e ser alguém que dá suporte, que não vai resolver. Você não consegue resolver o problema, por exemplo, dos outros. Não é você que tem que resolver o problema dos outros. São os outros que têm que resolver seus próprios problemas. Mas você pode ajudar os outros a ter, de alguma forma, capacidade de poder observar, de poder resolver, de poder buscar informações. Você é uma pessoa que se conhece um determinado assunto, pode falar com alguém para que essa pessoa consiga resolver a sua questão naquele assunto. Essa é a nossa busca. Essa aqui, eu diria assim, que é o nosso ponto. Tomarmos consciência, desenvolvermos em nós uma maior capacidade de reflexão, de meditarmos, refletirmos sobre as coisas que nos chegam, fazermos silêncio, estarmos mais atentos ao nosso caminho, sabermos que nós todos temos padrões de pensamentos. Nós temos uma série de questões de ordem psicológica que nos chegam e que precisamos de fato olhar para isso. Se você acha que você consegue fazer isso sozinho ou sozinha, eu diria, ok, mas você tem um limite, que é o limite daquilo que você pode perceber sobre você mesmo. E esse limite realmente assim é muito baixo. Para que você possa de fato avançar, é necessário se abrir de fato para alguém que possa poder e que poderia de fato colaborar nesse processo. Esses são os desafios que nós temos, darmos abertura para podermos aprender e crescer na nossa dinâmica como pessoas e como ser espiritual mergulhado nas atividades, nas tarefas de uma existência material. Difícil? Em alguns momentos, muito difícil. Tem momentos assim que parece que as coisas perderam sentido. Existem momentos assim que são desesperadores. Se não for o seu caso, não tenha dúvida de que muitas pessoas passam por isso. Existem momentos que são realmente assim, que nos desafiam o equilíbrio.
em todos os sentidos. Não é à toa que nós passamos por situações, porque essas situações são elas que vão fazer com que a gente cresça. Sabe aquela coisa assim de você ter que mexer para poder fazer com que a coisa aconteça? É isso que os problemas e as dificuldades trazem para nós. A oportunidade para darmos um passo à frente. Porque se não é pelo bem, é pela dor. Se não é pelo amor, é pela dor. Não é isso que normalmente uma boa parte das pessoas falam? Se não é pelo amor, é pela dor. Se a dor e a dificuldade, elas estão presentes aqui na nossa vida, elas têm uma função. E a função é o despertar. Enquanto nós formos inconscientes, inconsequentes, enquanto nós formos imaturos, nós teremos a dor e o sofrimento como companheiras a nos alertar de que estamos seguindo por um caminho que talvez não seja o melhor. Preste atenção nos sinais que a vida te coloca. Preste atenção naquilo que a vida te oferece. Eu não estou falando só das dores, dificuldades e problemas, estou falando das oportunidades que você pode ter para a superação dessas questões extremamente importantes na sua vida. Não deixe essas questões de lado. Ah, não, mas isso já aconteceu lá atrás, eu não vou mexer nisso. Se tiver resolvido, tudo bem. Mas se não estiver resolvido e você pensar nisso, isso mexe com você, então é hora de você repensar o que você está fazendo. Você simplesmente está adiando um problema. Ah, não, mas eu não tenho capacidade para olhar para isso nesse momento. Peça ajuda, se você achar conveniente. Respeitando, claro, o seu tempo, respeitando, claro, a sua vontade de querer resolver ou não determinadas situações. Espero que o seu dia seja um bom dia. E que seu dia bom se repita todos os dias. Que você tenha em sua mente luz, paz e harmonia em seu coração. Sabendo e tendo consciência de que nós estamos numa jornada e que se essa jornada, de alguma forma, ela está mais parecendo o forno, que você fala, puxa, isso tá aqui, não estou aguentando mais. Eu diria para você, tenha um pouco mais de paciência, sabedoria e discernimento para compreender se aquilo que acontece na sua vida é algo que você está alimentando, que são os problemas, porque isso também existe, as pessoas alimentam os próprios problemas, ou se você está de fato disponível e aberta para poder receber algo diferente que contribua no seu caminho, na sua jornada. Como é você? Como está você? Qual o seu posicionamento perante a vida? O que você está fazendo verdadeiramente para ser melhor no seu dia a dia? Falar é fácil. A questão nossa é praticar. A questão nossa é irmos na direção do conhecimento. Um melhor conhecimento que vai nos ajudar nessa trajetória é o autoconhecimento. Que isso só vem a partir do momento em que você consegue se perceber melhor. Comece. Como está você agora? Como é que você se sente? Como é que você percebe? Aqui, nesse momento, nós podemos ter uma ideia assim. Toda vez que chega um final de semana, nós nos sentimos mais tranquilos, dependendo, claro, da situação que você vive, né? Aí começa a semana, muitas pessoas se atribulam, claro, porque irão entrar em contato com questões importantes que talvez não tenham nesse momento, aí condições, o equilíbrio para saber lidar com elas. Esses são os nossos enfrentamentos. Estamos exatamente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E tudo isso, voltando, consequência das nossas escolhas. Consequência daquilo que em algum momento decidimos fazer. Não se lamente por aquilo que não está bom, mas trabalhe
para que a vida seja melhor. Mas trabalhe para que você tenha paz e harmonia onde quer que você esteja, tendo certeza absoluta que somos amparados, somos extremamente protegidos, ninguém está só, nós estamos numa jornada com um propósito espiritual. Essa é a nossa jornada. Estamos juntos nessa caminhada. Passamos pelas nossas questões, pelas dificuldades, nossos perrengues, passamos por tudo isso. Qual é o propósito disso tudo? Crescimento, desenvolvimento, sermos melhores. Não é à toa que quando Jesus veio e trouxe as suas informações de luz, de paz e amor, de que forma ele é o fim de Jesus? É de acordo com aquilo que era a prática da sociedade naquela época, em levar alguém que era considerado uma pessoa. Jesus era uma pessoa inoportuna. Jesus era uma pessoa que incomodava. Jesus era uma pessoa que mexeu com valores sociais estabelecidos, tanto dos judeus quanto dos romanos. Qual seria o fim dele? Ele incomodou. Então vamos tirar esse sujeito que incomoda. De que forma? Da forma como foi. Foi crucificado. Porque isso era uma prática recorrente em Roma, naquele momento de punição. E nós estamos no mundo, passando pelas nossas crucificações. Se esse não for o seu sentimento, mais uma vez eu coloco que muitas pessoas se sentem assim. Que você possa nesse instante ter sabedoria para refletir, faça silêncio contigo, traga para você o melhor de tudo aquilo que a vida está trazendo para você. Se está atribulado, se está difícil, se a necessidade ainda é muito grande para poder ter um pouco mais de compreensão e paz, não tenha dúvidas. É aí o seu lugar de refletir. O que é que essa lição, o que é que essa tarefa, o que é que essa pessoa, o que é que essa situação quer mostrar para mim? E assim nós vamos seguindo, aprendendo com cada situação que chega para nós. Que nesse momento, o seu coração, a sua alma, o seu ser, possam ser envolvidos com harmonia e paz, sabedoria e discernimento. Que os nossos amigos da espiritualidade estejam junto contigo nessa caminhada de aprendizado, nessa caminhada de superação. Que o nosso querido amigo sempre presente Jesus nos abençoe os passos nessa estrada, às vezes espinhosa, às vezes difícil, mas construída por nós. Que Deus nos proteja, nos abençoe, nos ampare, com muito amor e muita paz. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.net.br. Até mais, nos vemos logo mais à frente.